Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema Jesus muda tudo. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque nós estamos aí com uma meta para este ano de 1000 inscritos e quando você faz isso, você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema Jesus muda tudo. Quando nós olhamos ali para Ezequiel, capítulo 21, nós percebemos as mudanças que Deus já tinha anunciado a Ezequiel, Ezequiel anunciou para a nação de Israel que o Messias faria, que Cristo faria, que ele disse que não seriam mais da mesma forma que eram as coisas, que o menos importante seria o mais importante e que o mais importante seria o menos importante. Tanto que Jesus até usa isso lá em Mateus, falando que os humilhados seriam exaltados e que o soberbo seria abatido. Então perceba que Cristo no Novo Testamento ele busca muitas das coisas que ele já tinha dito através dos seus profetas lá no Antigo Testamento. E isso é muito claro porque o reino de Deus ele não é baseado nos princípios que nós temos. Não é o nosso conceito que define aquilo que é certo e aquilo que é errado, mas o próprio Cristo define o que é certo e o que é errado. Da mesma forma que ele guiou lá atrás a nação de Israel, ele continua nos guiando nos dias de hoje. Então, as mesmas leis, os mesmos preceitos que era válido lá para trás, continuam sendo válidos nos dias de hoje. E por isso que é um grande problema quando o ser humano assume a posição de ser o mandão, de ser aquela pessoa que vai controlar todas as coisas. Porque você consegue imaginar, por exemplo, Moisés, Davi, falando para eles que eles definiriam as leis, que eles mandariam em toda a sociedade? Na concepção deles, isso seria absurdo. Então, por que é normal ou aceitável alguém nos nossos dias ser aquele que define todas as coisas, ao contrário de ser o próprio Deus? Já que Deus não muda, já que a lei de Deus é a mesma, já que os preceitos de Deus são os mesmos, por que hoje é aceitável e naquela época não era? É claro, porque naquela época não era para ser válido e hoje continua não sendo válido. Deus continua controlando todas as coisas. Deus continua ordenando através do seu trono da graça, lá no lugar onde ele mora, no santuário celestial, enfim. Então é uma fraude nós tentarmos utilizarmos os nossos preceitos, porque desta forma nós olharemos para a nossa cosmovisão. E aquilo que eu acho que é certo, eu vou defender, e aquilo que eu acho que é errado, eu vou rejeitar e vou acusar. Só que a nossa bússola moral, ela é desviada. A nossa bússola moral, ela não é correta igual a bússola de Deus. Por quê? Nós temos as nossas tendências, seja aí políticas, seja aí de pensamentos, seja até a própria nossa tendência carnal, nossa tendência pecaminosa. Tudo isso faz com que a nossa bússola moral saia pela tangência. Agora a bússola moral de Deus ela é perfeita, ela não tem uma curva errada, ela não tem nenhum equívoco, ela é 100% correta. E isso é tão claro que Ezequiel fala para a nação de Israel, Deus fala para a nação de Israel através de Ezequiel, que eles deveriam se sujeitar à Babilônia. Mas no momento que as leis da Babilônia entrassem em conflito com a fé deles, eles precisavam se posicionar. E isso vem claro aos 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, como eles naquele momento se posicionam contra a lei da Babilônia para se colocar de pé e não se curvarem. Então percebe como existe uma correlação? Eu vou obedecer, eu vou continuar seguindo os preceitos bíblicos. Lá Paulo defende esse argumento lá em Romanos 13, nós já conversamos nesse trimestre, como nós devemos obedecer às instruções humanas, que nós estamos sujeitos às leis humanas, mas da mesma forma que o ser humano está equivocado, as leis humanas também são equivocadas em alguns aspectos. E quais são esses aspectos? Quando elas vão contra a lei de Deus. Então, todas as vezes que existe esse conflito, eu preciso me posicionar a favor de Deus. E desta mesma forma, se eu penso numa teocracia, onde um indivíduo assume para si o direito de falar quem está certo, quem está errado, de até perdoar pecados na concepção dele,
essa pessoa, ela está sendo completamente equivocada, porque ela está usando a cosmovisão dela para definir o que é certo e o que é errado, o que é lícito e o que é ilícito. Mas perceba que o ser humano, ele está sujeito ao mesmo erro. Então, essa teocracia, ela é equivocada. Por isso que a teocracia verdadeira é colocar Deus no trono, assim como ele está hoje. Deus está no trono de todo o universo. Jesus foi coroado mais uma vez após a sua própria morte, porque ele teve o direito de sair do seu trono, na verdade, melhor dizendo, ele optou por deixar o seu trono, vir a esta terra, morrer por nós, e quando ele morreu, o seu sacrifício foi aceito, e desta forma ele pôde mais uma vez ser entronizado, e um dia ele voltará para nos buscar, e desta forma acabará qualquer reino. É a pedra cortada sem auxílio de mãos que acerta a estátua de Nabucodonosor, lá de Daniel capítulo 2. É o reino que surge, que todos os demais reinos deixarão de existir. Por quê? Porque o dele é o reino verdadeiro. Ele é o rei verdadeiro, ele é o justo juiz, ele é aquele que coordena todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por meio dele e ele controla, ele mantém todas essas coisas. Por isso que ele tem o direito de ser o rei. Eu e você não temos o direito de opinar sequer em alguns aspectos contra a Bíblia, porque é o rei que escreveu, é o próprio Deus que escreveu. Então nós precisamos entender que a profecia de Ezequiel 21, ela apresenta o Messias e mostra como ele derrubaria muitos conceitos, muitas das visões equivocadas dos seres humanos. E foi exatamente o que Cristo fez. Quando Cristo veio a este planeta, ele tirou aquela visão deturpada que os fariseus tinham sobre o Messias, apresentou até a visão correta sobre a sua lei, porque os fariseus também tinham deturpado este pensamento, deturpado as leis de Deus. Para o judeu, naquela época era muito pesado ser judeu, seguir os princípios bíblicos. E Cristo apresenta, ó, isso aqui é difícil. Realmente você ser cristão é complicado, mas com o meu poder você pode fazer essas coisas. Com o meu poder você pode caminhar, porque eu te darei força, sabedoria e tudo mais que você precisar para que você seja salvo. Então, dessa forma, Cristo derruba as barreiras, desta forma, Cristo estabelece o seu reino de forma efetiva, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor tem nos apresentado durante toda essa semana e durante todo esse trimestre, meu Pai, como a nossa visão ela é equivocada, como a nossa cosmovisão ela é muito limitada ao nosso conhecimento e que nós não podemos sequer cogitar, questionar o Senhor no seu trono da graça, pois o Senhor tem um conhecimento amplo e infinito de todas as coisas. Pai, nos dê sabedoria para que possamos realmente entender esse conceito e não queremos nos colocar no centro da nossa vida ou acharmos que o nosso conceito é o único correto, meu Pai. Porque na verdade, todos nós temos a nossa bússola moral equivocada, mas a tua bússola moral, meu Pai, ela é perfeita. E é por isso que o Senhor veio a essa terra, é por isso que o Senhor viveu nesse planeta sem pecar, e é por isso que o Senhor deu a sua vida por nós e voltou ao seu trono da graça. Porque dessa forma, o Senhor assumiu mais uma vez a coroa deste reino, unificando com os demais reinos, tornando um único reino em todo o universo, meu Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus
a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!